O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família descendente de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho, um primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para ela na hospedagem. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, e a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhas medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se aos anjos uma multidão de corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por eles amados. Palavra da salvação. Amados irmãos, mães, caríssimos, vivemos nesta noite um grande mistério e uma grande graça, a graça da salvação da humanidade pela encarnação do Verbo de Deus. A igreja, esta já é a segunda missa do Natal do Senhor. E a primeira missa nós proclamamos a encarnação do Verbo de Deus, a genealogia na carne de nosso Senhor Jesus Cristo. E escutando e ouvindo este Santo Evangelho, nós podemos contemplar que toda a história humana, ela se resume na noite de hoje. E é tão mal contada a história da humanidade, porque a impressão que temos é que ela não parte de Cristo. A impressão que temos é que é uma história, ela é contada, a história da salvação, por meio da revelação divina, e há uma outra história positiva, criada e racionalista, que parte depois, mas muito depois, de nosso Senhor Jesus Cristo, como uma ferramenta cega. Então esta outra história tem feito cortes na alma humana, que tem dilacerado a carne e o corpo humano, não como a palavra de Deus, que é como uma espada de dois gumes a discernir a carne do espírito. Na genealogia e na origem, amados, de nosso Senhor Jesus Cristo, existe uma união perfeita da natureza e da substância divina de Deus
E esta união, ela é com a carne, uma união perfeita, que nós chamamos de união hipostática. É a hipóstasis da natureza de Deus, sua substância, com a carne humana. Tudo isso na encarnação do Verbo de Deus. Então isso aqui é apenas uma base para a gente partir. E essas festas, tanto a do Natal como a da Páscoa, amados, como se fosse, tem muitos elementos, é muito simbólico, tem muitos fatos. E como é bonito ser católico, como é bonito ser católico. Vejamos o primeiro passo. O primeiro passo é que nosso Senhor Jesus, nesta missa, Ele, então, depois de ter se encarnado, agora Ele já, podemos assim, está no ventre da Virgem Maria, grávida, vai José e Maria Santíssima participar do recenseamento. O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo vai culminar em um tempo de paz, de 12 anos, em que os legisladores judeus já não legislam mais, e isso ficou a cargo dos imperadores romanos. E Augusto, que é grande, César, veja que providência, toda a terra deveria passar pelo recenseamento. O autor sagrado, amados irmãos e irmãs, quer significar com esta leitura de que toda a humanidade participando do recenseamento, sendo contados, significa dizer que haverá um recenseamento por causa de Cristo de toda a humanidade na eternidade. Tudo será contado, tudo será contado, nada escapará desta contagem eterna por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, este menino, pequeno, frágil, no ventre de uma virgem também frágil, guardada por São José. O mundo todo seria recenseado quando o Senhor haveria de nascer em um tempo, providencialmente, amados, um tempo de paz. Apareceria na carne aquele que deveria escrever os nossos nomes no céu, na eternidade. Primeiro movimento deste evangelho que nós acabamos de proclamar. Bom, o lugar em que este menino nascerá também, partindo depois deste recenseamento de Nazaré para Belém. Belém, então, sabemos que o seu significado quer dizer casa do pão do céu, como quis e afirmou Cristo nosso Senhor: eu sou o pão vivo descido do céu. Tem alguma semelhança com o nascimento de Jesus? Eu sou o pão vivo que desci do céu. Ele deverá nascer aonde? Na casa do pão, o pão do céu. O pão do céu, então, haverá de nascer em Belém. Outro movimento, amados irmãos e irmãs, é de que e aqui está o significado espiritual do nosso Natal, até a consumação dos séculos, por isso que cantamos a calenda de Natal, porque vai sendo contada a história, e existe um fato aqui que está sendo omitido na história louca do mundo. Há um fato que é omitido,
é um marco histórico. E este marco, que é Cristo, amados, ele tem o seu primeiro Natal na alma. Sim, na terra, o seu Natal em Belém, o seu Natal para José e para Maria, mais para Maria, porque segundo a tradição, José teria saído atrás de parteiras para ajudar a Virgem Maria, de modo que apenas a Virgem Maria contemplou este nascimento sobrenatural. E agora o terceiro Natal, que é o Natal na alma. O Natal na alma é o Natal em que Cristo, lá na cruz, ele pensou, ele suportando toda aquela humilhação, sofrimento, dor, ele via também, ele via esse tempo de hoje, ele ia ver pessoas que não estavam compreendendo o que estava fazendo na igreja, ele viu ali na cruz pessoas que não aproveitam a liturgia, a missa, que não aproveitou a missa que ele começou na quinta-feira da paixão e terminou na cruz. Ele viu tudo isso, ele viu o dia de hoje. E Deus, então, vendo o pecado, antes de tudo, ele pensou na Virgem Maria, pensou nas palavras que Cristo iria dizer na cruz: eles não sabem o que fazem, tudo está consumado. Ele viu todas essas palavras que iria sofrer vivendo a paixão, e mesmo assim ele amou, ele aceitou. A princípio foi Maria e José que passaram também suas paixões. Depois, tudo isso, amados, foi previsto, e tudo isso foi acolhido no coração desta família que vamos lá celebrar dia 29, o dia da Sagrada Família, é que até a consumação dos séculos o Senhor não deixará de ser concebido em Nazaré. Ele vai ser concebido até o fim dos séculos. Também nem deixará de nascer em Belém. E quem ouve a sua palavra será a habitação de sua palavra. Quem ouve a sua palavra será a habitação. Uns ouvem a palavra com um terreno pedregoso, outro com um terreno arenoso, outro com um terreno cheio de espinhos e outro com um bom terreno fértil. E apenas os que têm o coração com terreno fértil contemplará a multiplicação de frutos, 30, 60, 100 frutos por um. Porque esta palavra, que é Cristo, que é proclamada nesta Santa Eucaristia, o Verbo encarnado de Deus, ele fez, faz e fará habitação na manjedoura de cada coração. Todos os dias Jesus é concebido pelo anúncio do arcanjo Gabriel no seio da Virgem Maria e é gerado no batismo. Todos os dias Jesus ele é concebido no seio da Virgem Maria lá em Nazaré e é concebido lá em Belém, na casa do pão, no batismo da Igreja Católica, porque nosso Senhor Jesus, hoje nós vamos professar no credo niceno-constantinopolitano que só há um batismo, um único batismo. Amados, o Filho unigênito, junto de Deus, unido em substância divina, ele é o Filho de Deus primogênito segundo a graça, ou seja, Jesus ele só nasce na alma que está na graça santificante do batismo. O verdadeiro Natal foi, é e será para aqueles
que comungam em estado de graça, que tem comunhão com a igreja, que não blasfema como Herodes e os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Senhor, então, para concluir o terceiro movimento desta homilia, ele se coloca ali naquele lugarzinho da manjedoura, porque, amados, ele é misericórdia, ele é o príncipe da paz, ele é o Salvador, e a manjedoura era o lugar onde quem comia? Quem comia na manjedoura? Os ani. Ele está olhando para a humanidade e dizendo: e aí, vocês aí, eu vou me colocar no lugar aonde os animais se alimentavam, para que vocês não sejam mais e não vivam na bestialidade de comer capim e feno, alimentando a vossa carne nos vícios. Vocês agora vão comer do pão do céu, do pão do céu. Então, amados irmãos e irmãs, este Natal, esta infância do Senhor, ela imprime em nós, ela é impressa em nós com a insistência, como ouvimos no Evangelho no finalzinho, com o anúncio dos anjos e dos evangelistas. Ele imprime na alma nosso Senhor Jesus Cristo, que se cola na alma e concede aos seus fiéis santidade. Eis a missão de cada batizado, de cada homem, imprimir por meio do anúncio dos anjos e dos evangelistas nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, eu não falo, não prego o que eu quero, eu vivo o que nosso Senhor Jesus ele pede para que nós vivamos. Então nosso Senhor Jesus pediu a João Batista para batizar. No coração de Moisés, o verbo já estava pedindo para ele entrar em contato com o Pai do céu, para ouvir e escrever a lei nas tábuas que o próprio Cristo iria escrever no seu próprio coração. Mateus 5,19: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir a lei e a profecia. Aqui então, amados, eis a nossa missão: obedecer a Deus e não aos homens, obedecer a Deus e não aos homens. Como foi sábia, e vamos viver cada momento, depois deste momento que nós vamos viver, nosso Senhor Jesus, ele nascerá. Por isso que temos as missas, para cada missa um mistério, para cada mistério uma semente que cai no coração da terra boa, para fecundar-nos em frutos, que é o próprio Cristo Jesus, o trigo que cai na terra e que morre, e que morrendo dá frutos, 30, 60, 100 por um. Amados, o mundo precisa crer na história da salvação. Ele crerá se não formos omissos na hora de defender a nossa fé. Parece que há um espírito de mudez, uma certa vaidade, porque adentramos no estudo positivo do mundo, ou da história mundana, um estudo socioconstrutivista, e assim a sociedade vai se reconstruindo com ferramentas cegas, dilacerando a alma,
dilacerando o corpo das pessoas por meio da ignorância. Meditemos, irmãos, e vamos contemplar. Ele está lá, na manjedoura. Ele está no lugar onde os animais comiam, para que a gente não vá mais lá comer capim, nem feno, nem vivermos na bestialidade da nossa ignorância e falta de fé, mas para que lá a gente contemple o Filho de Deus, o trigo de Deus, aquele que é o pão do céu, que desceu para ser alimento da alma, alimento dos homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.